O que são os desenhos astrais? Bem, essa pergunta. ah, Bem, a desenhos astrais, né, colocando num contexto aqui, eu estou fazendo um release desses 10 anos aí que a Desenhos Astrais vem trabalhando, fazendo a sua parte de metapsicologia, que é os exercícios ali, que é a questão dos laboratórios, que é a questão das oficinas. Por quê? Porque a Desenhos Astrais, ela vem numa disruptura, ela vem no entendimento que a arte, ela é algo de domínio orgânico, pelo meu entendimento. Então, a psicografia, aliás, já colaborando, a psicografia é um termo que é usado para uma atividade gráfica elaborada de forma autônoma, que é a psicografia. Pode ser dado outros nomes para isso, né? Aqui eu peguei alguns desenhos aqui, né? Algumas perguntas a respeito de desenhos astrais, e eu vejo aqui que tem muita coisa a ser esclarecida. Questões ali que vão desde a questão de canalização, a questão de se a desenhos astrais produz a psicografia de forma mediúnica, né? O que não. O termo psicografia, ele, como eu, né, já vinha falando, ele foi apoderado ali por uma certa linha ali dogmática, ideológica ali, religiosa, e que não vem muito ao encontro do que é mesmo a psicografia. Os estudos ali, os laboratórios, os experimentos, eles acabaram revelando que qualquer pessoa conseguiria fazer uma psicografia, qualquer pessoa consegue fazer um desenho autônomo. E, pois bem, esse desenho autônomo é o quê? Esse desenho autônomo vai fazer alguma alteração, ele vai ter ele vai ter alguma interpretação, ele vai dizer algo a nós. Essas são questões aqui, questões esotéricas, né? Questões ali místicas que não fazem muito sentido para quem está trabalhando a psicografia como um objeto, um produto da nossa psique. Eu podia dizer, né, alma, espírito, mas a psique, na verdade, seria a alma, né, ou espírito. A psique nada mais é do que essa relação, esse diálogo entre o orgânico que nós produzimos e o ideático, né, aquela coisa, a formação ali do nosso conceito de ideia, de eu ali. Então, ele acaba ultrapassando ali as linhas do físico e acaba entrando na linha do pensamento, que não deixa de ser algo físico também, porque ele necessita ali de ligações no campo físico, e isso nada mais é do que uma programação, digamos assim. Pois bem, sem se aprofundar muito na questão do conceito, mas só para deixar claro que o que é a psicografia. Bom, as pessoas a cultura popular nos obriga a pensar assim, né, que a psicografia é algo feito por um médium, é algo feito por alguém que tem uma capacidade especial, uma capacidade inata ali, e ela vai conseguir fazer produções ali que ligam a um sobremundo ali, a um mundo extrafísico,
o que na verdade não se demonstrou isso, né, nos trabalhos ali, nas pesquisas, e a Desenhos Astrais está há 10 anos fazendo isso, né? Então a gente já tem muitas respostas para várias questões ligadas a isso. Por quê? Porque foram feitos laboratórios, foram pegas pessoas, né, aleatoriamente, e essas pessoas ali foram convidadas a fazer as psicografias ali, a iniciação da psicografia. Nada mais é que pegar uma caneta ali, um objeto de escrita ali, tirar o movimento de pinça, ou a força que a pessoa faz, tanto a pressão contra a folha, quanto a pressão de segurar a caneta. Deixar o mais leve possível isso, e isso, com isso, acontecia um movimento autônomo. E a técnica da Desenhos Astrais é tu perceber esse movimento autônomo. Então, e ele parte disso, todo esse trabalho que é feito de psicografia, esse trabalho é feito a partir de linhas que, que são começadas em um ponto, vão até um outro ponto, claro, né, fazendo ali uma, um vetor, e ali quando chega ali, ele extingue essa força ela é cadenciada, então a pessoa retorna ao ponto inicial e acontece uma outra linha, uma outra vetorização, quer dizer, aqueles pontos ali vão formando os desenhos astrais, as psicografias são feitas dessa forma. E as pessoas, quando eram postas à prática, elas faziam isso de forma natural. Tão natural que se eu chegasse e dissesse para uma pessoa, ou eu dizia, né, claro, eu tinha que falar que ia ser feita uma psicografia. A pessoa, a primeiro momento, não acreditava, ela não achava que não era possível uma caneta mover sozinha e uma caneta produzir traços ali, traçamentos, e a seguir fazer um desenho. Pois bem, e era o que acontecia, né? E isso acontecia em questão de 1 minuto. Uma que as ideias, das campanhas de desenhos astrais era: aprenda a fazer a psicografia em 1 minuto. E isso foi executado, né? Tem registro disso, os registros estão todos eles dentro dos perfis, né? Então, todo esse trabalho foi acompanhado por registro, foi tudo documentado, para que fosse depois um elemento ali de contestação, né? Se alguém falasse que aquilo não era possível, ali dentro desse trabalho, dentro desse registro, ia estar ali as pessoas produzindo ali em lugares ali sem nenhuma construção ali que pudesse levar elas a um impulso de fazer alguma coisa no sentido no sentido involuntário da palavra, ou voluntário, né, no caso, estando ali condicionada a isso. Mas elas não estavam. São pessoas que foram em festivais, em feiras, ao ar livre. Então, são pessoas ali transeuntes que estavam passando ali e ali foram convidados a participar desse experimento. Claro, não foi falado para as pessoas que era um experimento, né? Mas que era um laboratório, mas até para não prejudicar, né, essa questão toda do trabalho, eu resolvi trazer isso como uma forma de um trabalho artístico, e não deixa de ser, né? Mas isso servia também para a gente conseguir trabalhar essa ideia, que era possível qualquer pessoa produzir uma psicografia. Pois bem, e nisso foram surgindo algumas perguntas ali, algumas questões, né, o que era a psicografia, se a psicografia ia ter um efeito ali na psique da pessoa, se a pessoa ia ficar prejudicada a isso ou não. Claro, isso veio muito depois, assim, com um trabalho
já voltado, e as pessoas que perguntavam isso geralmente eram pessoas ligadas à religião, algo assim. O que não se demonstrou em nenhum dos casos, porque tu vai fazer uma psicografia, o que tu vai fazer aqui é reflexo de uma situação, de uma condição ambiental, né? Eu digo ambiental do sentido do ecossistema, do nosso eu ali, é um sistema econômico, digamos assim, de relação do indivíduo com o meio, e de relação com o meio com o indivíduo, é um diálogo. Esse diálogo está presente na nossa vida. Digamos, ali, aonde ele está presente? Quando a pessoa vai produzir um desenho, uma arte, uma psicografia, ela vai simplesmente pegar uma caneta e trabalhar com a não força, que é tu não produzir força contra o teu objeto, com o teu objeto de escrita contra a tua base de impressão ali, de traçamento de desenho, que é a folha, um bloco, enfim. Então, dessa forma, tu liberando a força vai se conduzir automaticamente. E daí, como é que ela acontece isso? E eu vi que as pessoas achavam natural depois de começarem ali. E daí eu ficava pensando, poxa, mas 10 minutos atrás ou 5 minutos atrás eu falava, se eu falasse para a pessoa que uma caneta ia mover sozinha, a pessoa não ia acreditar e achar aquilo que ia ser uma coisa fabulosa e fantástica. Pois bem, explicando isso, como essa força se dá no nosso cotidiano, no nosso meio, no nosso comum, na nossa vivência comum. A pessoa chega em casa, cansada, não é possível a ela fazer uma conta de cabeça, mentalmente, assim, de uma um simples cálculo matemático de mercado. A pessoa está esgotada, só quer fechar os olhos e dormir. Pois bem, ela não tem capacidade de fazer uma conta simples de matemática, claro, de dois, três produtos ali, de ver quanto vai dar numa quantidade, enfim. Mas ela fecha os olhos, não passa minutos, e aquela pessoa já está explodindo imagens na cabeça, sons, e, enfim, toda aquela, né, parafernália que é o sonho, né? Depois eu vou entrar na questão onírica, né, na questão onírica dos sonhos, os diálogos, mas até aqui, para fechar o vídeo, essa questão ali de a pessoa fechou os olhos e aparece aquele monte de imagens. Claro, mesma coisa que nos desenhos. Ela fechou os olhos, ela liberou aquele painel mental dela. Aquele painel mental que era ocupado para ela fazer os diálogos artificiais ali, ela formando, fazendo aquela conjuntura das contas, das imagens ali, ela colocando aquilo em painel, que já não era mais possível porque ela estava com sono. Quando ela retirou, aliás, ela deu liberdade para uma outra energia, com a não força dela, a não impressão dela no painel mental que ia produzir as imagens das contas ali, dos produtos, do dinheiro, enfim. E ela liberou aquele painel mental, a psique, ela vai tomar conta ali e vai produzir os diálogos que a pessoa necessita, que a pessoa ali tem que construir para ter diálogo. Esses diálogos estão sempre acontecendo. Então, se uma pessoa falar que uma psicografia pode fazer mal para ela, né, ou vai ter algum efeito, vai ser o mesmo efeito de fazer uma psicografia do que a pessoa chegar e tirar um cochilo depois do meio-dia. Mesma coisa. Por quê? Porque ela vai estar utilizando da mesma energia, da mesma força. Então, isso é possível que a pessoa construa, ela pode fazer uma construção muito eficiente aqui ou no sonho. E isso não tem nada a ver com algo místico, não tem nada a ver com algo religioso, com algo esotérico.
Mas, se a pessoa quiser, tem a ver. Fica à vontade dela, né? Então, isso é uma das perguntas que aflige as pessoas, assim, né? Que traz, assim, essa questão se isso vai trazer para ela benefícios ou malefícios, e eu digo que nenhum dos dois. Ela não vai trazer nenhum benefício, nenhum malefício, né? Porque isso vai depender da pessoa. Isso vai ser um cargo da pessoa, né? Ela vai deixar a cargo dela o que ela vai fazer com isso ou o que ela não vai fazer com isso. De repente a pessoa queira fazer todo um trabalho místico com isso, ela vai conseguir. De repente a pessoa vai querer fazer todo um trabalho intelectual com isso, vai conseguir fazer.